Queridos irmãos, o nosso saravá fraterno, 93º episódio do projeto Conversa Franca de Umbanda e o 76º falando sobre mediunidade comportamental. E no vídeo de hoje falaremos sobre a criança, gente, e sua importância no contexto da humanidade. Eu quero lembrar que no vídeo retrasado falamos sobre adolescentes, no passado falamos sobre idosos e hoje vamos falar sobre a criança. Então acho que a gente fecha o nosso ciclo aí dentro dessas realidades humanas, né? Agora, quero dizer também que, segundo os nossos amigos espirituais, eles nos dizem que está cada vez mais difícil reencarnar neste planeta e planetas afins. Acreditam nisso? Na verdade, segundo eles, estamos todos inseridos na era da regeneração da humanidade, que está refletindo esse momento, né, de um retorno definitivo para a nossa morada celestial, de onde saímos e para onde um dia retornaremos. E, em virtude de tudo isso, reencarnar é uma missão bem difícil na atualidade. Vamos começar abordando dessa forma para a gente poder entender a realidade da criança. E aí, mesmo ciente de que está sendo difícil esse processo seletivo de reencarne de espíritos neste e em outros mundos afins, quando a permissão para tal é concedida, o planejamento reencarnatório é imposto em prática para quê? Para que o espírito que vai reencarnar se prepare, estudando as suas possibilidades de vida. É isso aí. Está pensando que é fácil? É uma engenharia. E aí, durante esse processo, serão decididas questões relacionadas à formação familiar, à estrutura física, às faculdades que devem ser exercidas, né? Adquiridas nessa nova vida terrena, entre outras realidades. Aí então surge a gravidez, que passa a ser aquele resultado, aquele estado resultante, por assim dizer, da fecundação de um óvulo pelo espermatozoide, envolvendo aquele consequente desenvolvimento do feto que é gerado no útero e que dura cerca, todo mundo sabe, né? Cerca de 9 meses, até o seu nascimento. E aí, pessoal, vale lembrar que a chegada de uma criança neste planeta é a demonstração inequívoca de que Deus ainda confia na transformação da humanidade. Aí, a partir da concepção da criança até mais ou menos uns 7 anos de idade, é o período em que se formata as bases iniciais do seu caráter. Eu gosto sempre de fazer uma comparação com a questão da moleirinha da criança. Reparem só, assim que a criança nasce, a moleirinha ela está sempre assim, de uma forma bem maleável, reparem bem, né? E vai chegando aos 7 anos, ela já se torna mais rígida, né? Então, gente, as crianças são como espelhos, porque no convívio com amor, elas vão refletir amor. Mas quando o amor está ausente, prestem atenção, elas nada têm a refletir e aí os problemas podem começar. E aí precisamos lembrar, gente, que o primeiro contato social que uma criança tem ocorre dentro do ambiente familiar. Não se esqueçam que a criança é criada
dentro do pequeno planeta, que é a sua casa, para depois ser direcionada para a casa grande, que é o planeta de uma forma geral. Não é assim? E aí, gente, partindo desse princípio, os pais são peças fundamentais na educação dos filhos, porque eles passam a se tornar um reflexo daquele adulto em formação. Não é assim? Nesse caso, os responsáveis devem servir como exemplo para essas crianças e nunca como um problema durante esse processo de desenvolvimento. Vale lembrar que os filhos carregam o DNA dos pais, né? Assim sendo, eles absorvem com muita facilidade as características comportamentais, sejam elas positivas ou negativas, observadas dentro de casa. E aí, o que acontece? Quando esses pequenos passam para outros ambientes sociais, por exemplo, como a escola, alguns comportamentos já inseridos na sua conduta, né, podem interferir no relacionamento com os professores, com os colegas de classe e com as pessoas de uma forma geral. Então, o que a criança traz de dentro de casa e leva para a escola, isso é fundamental. E, inclusive, pode influenciar também o seu aprendizado intelectual. Sabemos, não tem a menor dúvida, né, como a educação de uma criança é importante e aí se torna uma tarefa árdua para os pais, principalmente quando esses pais precisam conciliar a educação dos filhos com uma rotina de trabalho. Por isso, a gente vai falar muito nesse vídeo sobre o papel dos pais na educação dos filhos e como se valer também da escola para que os pais possam ter sucesso no desenvolvimento da criança, né? E aí, quando os pais são participantes ativos lá dentro do ambiente escolar e na rotina dos seus filhos, os alunos se sentem apoiados, olha aí, né? Se sentem reconhecidos e aí eles ganham mais segurança, além de ficarem mais motivados para aprender, olha só, né? Então, o papel dos pais na educação dos filhos é fundamental para uma formação desses valores. Afinal, a família é responsável por iniciar o processo de desenvolvimento da criança, físico e intelectual. Mas aí eu quero propor uma reflexão para você, papai, mamãe responsável. Será que para a estrutura moral da criança só será importante o crescimento físico e intelectual? Vamos falar sobre isso? E aí eu não me canso de dar aquele exemplo de quando uma irmã perguntou a Chico Xavier, né, que ela disse que tinha uma criança de 4 anos, e perguntou ao Chico quando é que ela deveria colocar o seu filho numa evangelização, numa educação espiritual infanto-juvenil. Foi quando Chico respondeu que ela já estava atrasada 4 anos e 9 meses. Que resposta profunda, gente. Pessoal, eu acho que é assim. Embora o crescimento físico, o crescimento intelectual sejam fundamentais, né, para uma criança, agora acho que nós estamos errando ao desconsiderarmos a importância do estudo espiritual infanto-juvenil. Aquelas crianças que recebem a educação espiritual dificilmente se afastarão da retidão, dos bons costumes e terão caráter. Olha aí, né? Aquilo que literalmente está faltando em boa parte da humanidade. E aí a gente não pode esquecer, né, com a ascensão tecnológica, né, com a popularização dos meios de comunicação, a facilidade para se adquirir aí esses meios de comunicação tipo celular, fez com que se tornasse comum ver crianças com celulares nas mãos, né?
Normalmente são crianças pequenas que ainda sequer sabem falar, mas que já sabem lá mexer os dedinhos para deslizar numa tela de celular. O problema é que no celular, com acesso à internet, essas crianças têm acesso a um mundo de conteúdos e entretenimentos que muitas vezes os pais nem conhecem. E aí, muitos pais, querendo assim distrair, né, as crianças, eles deixam que essas crianças naveguem por um mar de perigos para elas, né? Por isso a gente vê crianças assim tão pequenas que passam horas e horas nas redes sociais, vendo vídeos, aprendendo determinadas dancinhas e ficando cada dia mais alienadas. Tudo isso por causa daqueles conteúdos que não têm função nenhuma, a não ser entreter quem assiste. Não é assim? Né? E além disso, as crianças têm contato com informações que em nada acrescentam ao desenvolvimento deles, justamente no momento em que a criança está começando a estruturar os seus valores, gente. Gente, a gente precisa entender que até os 18 anos os pais são responsáveis, inclusive legais, por trazerem as verdades espirituais para os seus filhos, além de serem os principais agentes para que os filhos se tornem pessoas íntegras. Família e escola são referências fundamentais para os alunos e a base para a sua formação humana e acadêmica. Beleza, ninguém discute isso. Mas quando se fala em ser humano, há que se ter um olhar espiritual também, já que o ser humano ele não é só mente e corpo, mas ele também é espírito. E daí a importância da família também trazer para a criança a preparação espiritual infanto-juvenil. Irmãos, eu não tenho a menor dúvida que uma criança pode vir a esse mundo para pacificar famílias, para dar alento a quem vivenciou o desencarne, por exemplo, né, recente de um ente querido, para transformar pessoas, né? Eu acho que de tudo que nos cerca na vida, uma das dádivas mais preciosas que Deus nos proporciona é a presença de uma criança. Ela tem um dom especial de dar sabor e graça a tudo que nos cerca. Ela se contenta assim com tão pouco, reparem só, um passeio, um pôr do sol, um pacote de pipoca. Ela tem a pretensão de que o mundo inteiro lhe pertence, que é a sua árvore, né? É a bola, é a peteca, é o seu pássaro, é o jardim, que são seus o carro do papai, o batom da mamãe, vê se não é isso. Gente, criança é a inocência jogada na terra, a beleza fazendo cambalhotas e também a mais doce expressão do amor materno, muitas vezes quando acaricia, né? Quando faz dormir a sua boneca, né? O seu bichinho de pelúcia. Quando Deus cria a criança, Ele utiliza uma parte da matéria-prima de muitas de suas criaturas. E nós adultos, né, quando chegamos a pensar que o fracasso logo vai nos alcançar, a criança nos converte em majestades, né? Quando ela senta assim nos nossos joelhos, no nosso colo, passa aquele bracinho assim pelo nosso pescoço e pede para contar um segredo no nosso ouvido. Ela diz assim: eu te amo. Olha só, gente, isso emociona, isso transforma a gente. Meus irmãos, papais, mamães, nós guardamos sérias responsabilidades com esses espíritos que nos foram confiados por Deus nosso Pai.
Na condição de pais, é nosso dever guiá-los pelos caminhos do bem e sempre falar a eles sobre as responsabilidades e os objetivos da vida. Cabe à mulher que tem a honra de receber os filhos de Deus para ajudá-los a evoluir, a nobre missão de conduzi-los ao astral superior, ensinando a criança a viver com dignidade e fé. Mas cabe também ao homem, que se faz pai, a responsabilidade de assumir a paternidade com sobriedade e honradez. E cabe ao pai e à mãe, olha aí, na condição de co-criadores com Deus, a grandiosa missão de elevar a humanidade aos mais altos planos da felicidade, tomando das mãos dos homens, ainda crianças, para que aprendam a trilhar os caminhos dos verdadeiros homens de bem. Muitas vezes, sem perceber, pais e educadores ensinam os filhos a calar, a esconder sentimentos e a mentir, lamentavelmente. Vamos lembrar, meus irmãos, que os exemplos ensinam sempre muito mais do que 1000 palavras. As crianças reparam as condutas dos seus pais e se inspiram nelas, já que são sempre o seu primeiro e maior referencial. Precisamos redobrar o cuidado com nossos pensamentos, com as nossas falas, com as nossas posturas e manter com os filhos desde pequenos uma relação franca, sem segredos, sem mistérios. Vamos explicar a razão dos nãos, dos sims, que serão frequentes e naturais, já que isso é uma condição indispensável para construir uma boa relação, uma relação de respeito e amizade. Finalmente, meus irmãos, o caminho do porquê sim e pronto, ou do porquê não e chega, pode parecer mais cômodo para os educadores, mas eu penso o seguinte: é uma perda de oportunidade de educar com profundidade. Acho que cultivar o diálogo aberto e franco sempre é cultivar o amor em sua expressão mais bela e luminosa. É como, um dia lindo, E por falar em dia lindo, eu me lembro aqui de um ponto da Oxum, que ele pode fechar aqui o nosso vídeo, lembrando a importância da criança quando chega nesse planeta, fazendo uma analogia quando a criança do astral, a Ibejada, chega num terreiro de Umbanda. Ele diz assim: criança quando chega na Umbanda, é Oxalá quem manda. Eles vêm dizer vivai eu ao romper da aurora. Fiquem com Deus. Meus irmãos, se vocês gostam dos vídeos que são publicados neste canal do YouTube do Templo Estrela do Oriente, não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal. Depois, se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o like e, por último, aperte aquele sininho, porque todas as vezes que tivermos um novo vídeo, você será avisado. Muito obrigado!